Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Para mim é uma grande alegria estar com você. E este vídeo é um vídeo diferente, mas dentro da nossa série especial sobre o panorama do Antigo Testamento. Eu estive aplicando essa aula presencialmente lá, mas tivemos um problema técnico e a gravação não aconteceu. Então, para que não fique um buraco, né, em nossa série, eu vou estar gravando aqui e apresentando a você esse estudo sobre as mensagens de Oséias e Joel para hoje. Faremos o panorama e análise conforme já vimos fazendo ao vivo lá na igreja. Mas, excepcionalmente, esta edição do vídeo será feita aqui, gravado no estúdio. Muito bem, vamos começar a falar então sobre o profeta Oséias. Nessa nova fase final, né, em que estamos chegando na fase final do nosso curso de panorama do Antigo Testamento, nós estamos tratando de dois profetas menores na mesma aula, para poder adiantar nosso conteúdo. O primeiro da aula de hoje é o profeta Oséias. Como você pode ver na tela, o nome Oséias significa salvação, na língua hebraica, né? O autor é o próprio profeta Oséias, filho de Beeri, contemporâneo dos profetas Amós, Miqueias e também Isaías. A data da escrita do livro de Oséias foi em torno de 740 a.C. O tempo da ação. O primeiro verso no livro informa que Oséias profetizou durante o tempo do reinado do rei Jeroboão II em Israel, portanto, o Reino do Norte, contemporaneamente aos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, em Judá. O seu ministério profético deu-se em 760 a 720 a.C., portanto, alcançando todos os reis citados aqui, tempo da ação. Lembrando de que praticamente o contexto histórico dos profetas menores é praticamente o mesmo, né? Então, isso a gente pode evitar de ficar repetindo sempre as mesmas marcações históricas. Para que você faça o resgate, é só você retornar a alguns vídeos atrás sobre a parte de Primeiro Reis e Segundo Reis, quando falamos, né, sobre esse período histórico também. Bom, o verso-chave do livro de Oséias. O princípio da palavra do Senhor por Oséias, disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Esse versículo aqui é um versículo bastante emblemático. Como vamos ver daqui a pouco, não se sabe propriamente se Oséias tinha ciência de que a sua esposa era uma mulher já prostituta, a mulher da vida, né? Ou se ele descobriu depois do casamento. Mas o fato é que tudo estava no controle e no plano de Deus para fazer uma exemplificação
o que era necessário fazer para o povo, para que o povo entendesse qual era a sua condição espiritual. O tema do livro de Oséias: Israel, a esposa infiel. Conteúdo: Oséias é vocacionado no Reino do Norte, ao tempo em que o rei Jeroboão II reinava. Politicamente, era um tempo áureo, pois Israel se expandia bastante, mas espiritualmente vivia um tempo negro. Porque, de fato, tempos fáceis em termos de economia e de vida social trazia, muitas vezes, tempos difíceis do ponto de vista espiritual. E era o que estava acontecendo aqui. O livro de Oséias demonstra esses tempos fáceis, mas depois do tempo fácil veio o juízo de Deus contra uma nação impenitente. Os profetas Elias, Eliseu e recentemente Amós advertiram Israel dos seus maus caminhos, mas nada mudara. Pecado disseminado, idolatria tal que prostitutas cultuais e sacrifícios infantis ali eram realizados, sacerdotes corrompidos e ladrões, cultos vazios e hipócritas, graves injustiças sociais. Era um terrível retrato deste que se chamava povo de Deus. Infelizmente é um retrato terrível e que nós, como nós conhecemos, nós já sabemos, ocasionou a ida do povo de Deus para o cativeiro. Nesse caso aqui, como é Reino do Norte, para o cativeiro assírio. Povo infiel, adúltero e traidor. O juízo em breve viria se não houvesse conversão sincera. Deus então usa a mensagem do profeta por meio de sua história familiar. Oséias casou-se com uma prostituta por orientação de Deus. Se o profeta já sabia ser ela prostituta antes de casar-se ou não, a Bíblia não diz, não deixa claro isso. Mas o fato é que o profeta a ama intensamente, mas ela o trai, foge, prostitui-se e também se torna escrava daqueles para os quais ela se prostituiu. Oséias, contudo, continua a amá-la, a perdoa e compra de volta. Veja só o estado de humilhação que Deus estabeleceu o seu profeta para que ele pudesse exemplificar, ilustrar a situação espiritual de Israel. Todo este quadro representava o casamento de Deus com Israel e também a sua traição. Oséias revela ao povo a sua infidelidade para com o Senhor e também o juízo que adviria disto. Porém, como seu nome o diz, aponta ao final da mensagem a um caminho de arrependimento, graça e também de salvação. Israel, entretanto, não ouviu esta mensagem e foi destruído no ano 722 a.C. pelos assírios. Quanto à divisão do livro, o livro de Oséias é tradicionalmente dividido segundo esta figura de casamento em: a primeira parte, separação, quando Israel é comparada à esposa infiel, capítulos de 1 a 3. Segunda parte, condenação, quando Israel é comparada à nação pecaminosa, dos capítulos 4 ao capítulo 13, versículo 8. Por fim, a reconciliação, quando Israel é comparada à nação restaurada, que vai dos capítulos de 13, versículo 9, ao 14, versículo 9 também, e assim encerrando o livro. Antes de passarmos à análise, vamos deixar para a parte final, vamos falar agora sobre os dados mais gerais do livro de Joel, que é o segundo livro de nossa análise nessa aula. O nome de Joel significa Jeová é Deus. O autor é o próprio profeta Joel, filho de Betuel, falando ao Reino do Sul, Judá. Provavelmente tenha sido criança no tempo dos ministérios de Elias e Eliseu. Então, temos Oséias falando ao Reino do Norte e Joel falando ao Reino do Sul. Data da escrita: o tempo em que profetizou e escreveu não aparece revelado em seu livro, mas acredita-se estar em torno do ano 830 a.C.
Alguns defendem a data de um tempo pós-exílico e imediato ao problema exílico, né, no reino de Judá. Tempo da ação. Como dissemos, o tempo preciso de sua palavra e ministério é desconhecido. Sabe-se pelo texto que foi logo após uma praga de gafanhotos que assolou a terra. Presume-se que tenha sido durante o reinado de Joás. O verso-chave está no capítulo 1, versículo 15. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Então, guarde, inclusive, essa palavra aqui, essa expressão, dia do Senhor, aparece muito aqui no livro de Joel. O tema do livro, o dia do Senhor, será terrível como a praga de gafanhotos. Era uma praga real que aconteceu na época do profeta. Conteúdo. Bom, quanto ao conteúdo, a terra acabara de ser assolada por uma praga de gafanhotos que devorara toda a plantação, promovendo fome, seca e desemprego também. Morriam o povo e os animais. O desespero era incomparável. Esta foi a ocasião em que o profeta levantou em nome do Senhor, anunciando-lhes que a praga era juízo imediato no estado de pecado e indiferença do povo para com Deus. Era também símbolo do juízo final no dia do Senhor. Perceba aqui que essa expressão, dia do Senhor, né, está entre aspas aqui, porque de fato é uma expressão muito peculiar no livro de Joel. Não aparece apenas em Joel, aparecem outros profetas também, mas Joel traz bastante destaque a essa expressão, o dia do Senhor. Joel é detalhado em sua mensagem, descrevendo vivamente o que acontecera. Nós, os seus leitores, acompanhamos os seus relatos como se contemplando o evento. Nada antes assim havia acontecido, e até mesmo os alienados bêbados sentiriam os efeitos da desgraça. Não havia o que plantar e colher, o que comer ou mesmo oferecer no templo. Tal era a situação de desolação na época do profeta Joel, lá no Reino do Sul, em Judá. Os gafanhotos foram comparados a um povo com dentes de leoa. Capítulo 1, versículo 6. Isto é, na visão profética, mais do que a constatação do juízo imediato pela praga. Poderia ser o anúncio de um juízo em futuro breve sobre o Reino do Norte, por mãos dos assírios, cujo símbolo dos seus exércitos era, de fato, o leão. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Pignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Pignon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa.
Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. O dia do Senhor está perto. Vamos nos arrepender e jejuar por causa desse dia. Novamente, há aqui uma visão completa e complexa, pois o dia do Senhor é profeticamente um dia escatológico, o dia do juízo final. Mas era naquela hora também o dia da praga de gafanhotos e o dia da invasão dos assírios. Dias estes onde o Senhor, em escala menor, já manifestara e manifestaria ainda no futuro o seu juízo. Há um convite de Deus à conversão em Joel. Deus lhe promete, então, a restauração, incluindo aqui a promessa futura do Pentecostes. Haverá também juízo para as nações que cercavam e ameaçavam o povo de Deus, pois ele é o Senhor do universo e não somente de Judá. Está no capítulo 3. Quanto à divisão, o livro de Joel pode didaticamente ser dividido em 3 partes. A primeira delas é que a praga de gafanhotos é comparado com o dia do Senhor hoje, claro, para a época do profeta, como está no capítulo 1. A segunda divisão é a invasão à Síria, o dia do Senhor em breve, como está no capítulo 2, de 1 a 27. Depois, o juízo final, o dia do Senhor é escatológico, que vai dos capítulos 2, 28 a 3, 21. Teve aqui essa simples divisão em 3 partes do livro de Joel. Agora sim chegamos à análise, então vamos fazer uma análise conjunta dos 2 livros, para poder chegarmos então à parte final da nossa aula. Bom, Osés dirige a sua profecia a Israel, ou seja, às 10 tribos do Reino do Norte, após a divisão ocorrida no ano 931 a.C., que você pode conferir lá em 1 de Reis, capítulo 12. Algumas vezes ele chama Israel de Efraim, porque esta era a mais importante tribo entre as 10 que compunham o Reino do Norte. Anuncia em toda a clareza o destino em breve do povo a ser submetido aos assírios. Então, Osés aqui, ele paga da própria carne, da sua própria situação familiar, o quanto de sofrimento a sua situação familiar trouxe a ele. Ele está, então, ilustrando isso, essa infidelidade espiritual do Reino do Norte, do Reino de Israel. Isso aqui está muito claro, quando ele está trazendo as suas profecias para toda a tribo do Reino do Norte, como ele chama Efraim, como aparece muito aqui em Oséias. Ainda em Oséias, a imagem da esposa e de marido, noivo e noiva, é comumente usada por Deus em sua palavra. É uma figura rica, que fala, entre outras coisas, de complementação, ajuda, proteção, sustento, carinho, amor, fidelidade, dependência, relação prazerosa e outras relações também. Então é muito comum você encontrar essa imagem de esposa e esposo, noivo e noiva, Inclusive Cristo usa isso com respeito à relação dele, como noivo, e a igreja como a noiva dele. Mas é bastante comum na cultura judaica antiga essa alegoria com respeito à relação do povo para com Deus, sendo o povo a esposa e o Deus sendo o marido. Bom, ainda Osés, ele é contemporâneo de Miqueias e Isaías. Enquanto Osés falava ao Reino do Norte,
que era Israel, Miqueias e Isaías falavam ao reino do sul, Judá. A palavra profética do Egito chamei o meu filho, ainda em Oséias, capítulo 11, versículo 1, historicamente testemunha a libertação de Israel do cativeiro egípcio por mãos de Moisés, e também revela que o Messias, filho de Deus, passaria um tempo pelo Egito, e de lá seria trazido pelo Senhor. Você pode conferir em Mateus capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 15. As revelações messiânicas e escatológicas de Joel, que estão em Apocalipse 9, elas já são elencadas aqui, né? E agora já saímos de Osés, estamos agora no profeta Joel. Então, temos aqui as referências proféticas, que são profecias escatológicas e messiânicas, né? Então, temos aqui uma referência ao Pentecostes, temos também uma referência aos sinais do fim, propriamente dito, né? A escatologia propriamente dita. Temos a salvação pela graça, que é uma referência soteriológica. Temos o juízo final, mais uma referência escatológica. E, por fim, a Jerusalém celestial, mostrando a última referência escatológica, que traz essa aproximação do profeta Joel com o Apocalipse. Aliás, Joel ele é tido também como uma espécie de Apocalipse do Antigo Testamento, assim como Daniel e outros profetas também nessa linha, né? Ezequiel também era um deles. Joel recebeu uma visão transtemporal complexa que nos transmite em seu livro. Ou seja, transtemporal por quê? Porque ela é uma visão que ela percorre o tempo, né? Ela passa por vários tempos na história. Então, por exemplo, ele viu a praga de gafanhotos e sua devastação foi enorme. E isso era patente aos seus olhos. Ele também imediatamente viu a praga como um povo poderoso e inumerável que tinha dentes de leão. E era uma referência aqui à Síria que invadiria o outro reino, o reino do norte, né? E não o reino do sul, para quem Joel estava profetizando. Na mesma visão ainda, Joel chorou e lamentou pelo terrível dia do Senhor. O dia do Senhor, que era o dia do juízo, de certa forma era mesmo o dia da praga dos gafanhotos e o dia do juízo assírio também. Aqui a temporalidade. Alguns anos depois, né, que aconteceu o cativeiro assírio. Isto, porém, numa forma bem restrita. O profeta, ao descrever este dia, o fez como um evento futuro, e tão tremendamente grande que não se cumpriria apenas com a invasão dos assírios, pois incluiu acontecimentos universais. O dia do Senhor, em sua versão completa e final, envolverá todas as nações da terra e mudará a história do mundo inteiro, né, como está aqui no capítulo 3. Então é aqui a versão escatológica, bem para o futuro mesmo e final também, do que Joel estava profetizando sobre o dia do Senhor. E como já disse, também era uma expressão chave do seu livro. Além disso, Joel viu, né, que era uma visão só, mas com elementos do presente. Era a praga, de um futuro próximo a invasão à Síria, e de um futuro distante, o Pentecostes, e de um futuro ainda escatológico, que é propriamente o juízo final. Tudo, porém, visto a um só tempo, sem que o profeta discernisse espaços de tempo entre os eventos. Por isso que nós temos hoje uma compreensão muito mais elevada, mais detalhada do que o próprio profeta Joel pôde ter no momento em que ele recebeu a visão, né? A compreensão nossa hoje é mais completa do que a visão que ele teve. Por isso, essa perspectiva transtemporal, como nós vimos aqui, né? Bom, a expressão o dia do Senhor, tão frequente na profecia de Joel, não é exclusividade de sua mensagem, pois cerca de 9 profetas falaram deste dia. O dia do Senhor, no sentido mais restrito, é todo e qualquer dia na história onde o Senhor faça uso do seu poder, soberania, glória e majestade, para então executar a justiça e juízo sobre os homens. Por isto, desta forma, a praga de gafanhotos e a invasão assíria foram expressões locais do dia do Senhor. No sentido mais amplo e completo, refere-se ao evento final, em que o Senhor julgará todas as nações
segundo as suas obras, né? Então nós temos aqui uma referência bastante completa do dito Senhor no seu aspecto de várias etapas do cumprimento profético. Bom, chegamos à parte final então, que nós reservamos aqui, sempre falamos aqui nessas nossas aulas de panorama do Antigo Testamento. Vamos ver Cristo nos dois profetas que estamos analisando hoje. Então, Cristo no profeta Oséias e depois Cristo no profeta Joel. Cristo em Oséias. Mateus vê em Oséias 11:1 uma profecia que foi cumprida quando Jesus, quando ele é bebê, foi literalmente levado e trazido do Egito. Um paralelo com a longa estada de Israel no Egito e propriamente o êxodo, né? Onde está em Mateus 2, versículo 15. O escritor da Epístola aos Hebreus acha em Jesus aquele que capacita os crentes a oferecerem sacrifícios aceitáveis de louvor, pelos quais nós nos tornamos recipientes do perdão misericordioso de Deus. Você vê aí no capítulo 13 de Hebreus. Então é bem interessante a gente perceber aqui como essas referências realmente nos fazem entender que há uma referência profética em Oséias ao Senhor Jesus. A Pedro, Jesus provê a base pela qual aqueles que estavam fora da família de Deus agora são admitidos a um relacionamento com ele. A Paulo, Jesus cumpre a promessa de Oséias de que alguém quebraria o poder da morte e da sepultura, e traria também a vitória da ressurreição. Os ensinamentos de Paulo acerca de Cristo como noivo e a igreja como a noiva correspondem também à cerimônia de casamento, e os votos pelos quais Deus entra num permanente relacionamento com Israel. E como nós já vimos aqui, tanto em Oséias como em outras passagens também, é Deus se apresentando como o esposo e Israel a esposa. Muito bem. Cristo em Joel. Como que Joel trata profeticamente aqui, né, da pessoa de Cristo. Joel, o profeta do Espírito Santo, não faz muitas referências diretas ao Messias. Tem muitas declarações do Senhor como Jeová, como Yahweh, né? Entretanto, ele fala como o Messias que virá libertar e governar o seu povo na era messiânica. Veja aqui em Joel 2:27, sabereis que estou no meio de Israel. E também no versículo 28, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E no capítulo 3, versículo 2, congregarei todas as nações e entrarei em juízo contra elas. Você percebe aqui toda essa perspectiva escatológica, e é assim que nós vemos Cristo em Joel. No capítulo 3, versículo 12, ainda diz aqui, levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar. Capítulo 3, versículo 21, eu expiarei o sangue dos que não foram expiados. Então aqui são promessas e profecias escatológicas, e todas elas serão cumpridas em Cristo. Então, apesar de indiretas, essas referências podem ser consideradas messiânicas através das lentes dos textos posteriores, especialmente os do Novo Testamento, né? Muito bem, chegamos então ao final da nossa aula. A nossa fonte aqui é a Bíblia Sagrada, como sempre, e também o livro de Ângelo Gagliardi Júnior, Panorama do Antigo Testamento. Bom, espero que você tenha gostado bastante da nossa aula agora, embora não seja como normal, né, como temos feito lá na igreja. Uma questão técnica, no dia da aula você perdeu o vídeo, então eu precisei gravar para que não fique esse vácuo, né, de 2 livros na nossa série de aulas sobre o panorama do Antigo Testamento. Bom, espero então que você nos acompanhe ainda com outras aulas até terminarmos com o livro de Malaquias. Tá bom? Um grande abraço a você, Deus o abençoe em seus estudos também. Muito bem, agora eu gostaria de ver a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio
do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Pignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.